Boa noite, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Um grande abraço a você que sempre se liga aqui no Parada dos Esportes. O Por Onde Anda de hoje conversa com o ex-goleiro Hélder, que marcou época no Joseense, no São José e até no São José dos Campos Futebol Clube. Boa noite, Hélder. Tudo bem, rapaz? Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes da rádio. É uma satisfação grande falar com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Hélder, para começar esse nosso bate-papo, qual que é a sua idade hoje, amigo? E quando que você decidiu parar de jogar futebol? Hoje eu tô com 35 anos, né? Eu parei de jogar futebol profissionalmente foi em 2013. Bom, Hélder, no começo desse quadro, eu disse que você jogou nos 3 times que a cidade tem ou já teve. Primeiro, eu gostaria de relembrar com você como é que foi o seu início de carreira no Atlético Joseense. Eu me lembro, por exemplo, que você jogava naquele time do CAG em 2004, num elenco que tinha ali o Chumbinho, o Glauco, o Flávio Aurélio, e vocês tinham como técnico o Fernando Guizini. Como é que foi esse começo? O começo foi muito bacana, né? Eu cheguei no Jusense em 2001 para 2002, para os juniores, né? Passado um tempo, eu já estava treinando como profissional. Na época do profissional era o Cristiano, né? O Chico, o Jailson, os goleiros. Eu completava ali o elenco do profissional, descia para os juniores para jogar e foi um começo muito bacana, né? E quando eu comecei a jogar no profissional, foi nessa época, né? Que você citou o Glauco, o Flávio, o Chumbinho mesmo, o professor Fernando Guizini, né? Que me deu a oportunidade de estar jogando e teve bastante aprendizado nessa época, né? E graças a Deus foi um caminho que me ajudou, né? Foram pessoas que me ajudaram bastante a ter pelo menos esses mais ou menos 10 anos que eu tive jogando profissional. Foi um início bacana, que eu conheci pessoas maravilhosas, o Paulo Davoli mesmo, né, que infelizmente já é falecido, o Napoleão Chagas, né, que foi um diretor lá do Atlético Goianiense, que foi um cara muito bacana, o Ademir Melo, que a gente teve um aprendizado muito grande com ele por ter sido, né, daqui da cidade, ter sido, né, treinador do São José na época que o São José estava no auge. Então foram pessoas que modelaram a gente, né, tanto no profissional, assim, dentro de campo, quanto no ser humano. Bom, Helder, e depois do Joseense, você já foi direto para o São José? De quando a quando que você vestiu a camisa da Águia do Vale? Eu estava no Clube Atlético Joseense, fui jogar os jogos regionais por São José, e na época o treinador de goleiro era o Mário Boi, dos jogos regionais e do São José Esporte Clube, né? Logo que terminou regionais, ele fez a proposta, perguntou se eu toparia ir para São José. Falei que com certeza, né? Era um sonho meu jogar, né, no São José Esporte Clube, que iria se realizar. Sou muito grato ao Mário, uma pessoa que me abriu a porta, que confiou em mim, e eu fiquei no São José de 2006 a 2012. E com tanto tempo de São José, rapaz, você fez mais aí de 40 jogos, passou na mão aí de diversos treinadores e fez parte de vários grupos diferentes. Como é que foi esses anos de experiência com tantas pessoas diferentes? Alguns são amigos até hoje. Como é que foi esse aprendizado em tanto tempo com a camisa do São José? Na verdade, Celso, foram 7 anos representando essa camisa do São José. Aprendi bastante, fui muito feliz durante todo esse período. Procurei absorver o máximo que os treinadores passavam. Aprendi muito com os atletas também. Como você falou, foram vários elencos formados e graças a Deus eu pude estar em bastante elenco, né? Pude aprender muito com cada um que passou aí no São José. Fui muito feliz. Tenho amigos até hoje, né? Pessoas que eu posso chamar de amigo mesmo. A gente sempre comenta nas nossas conversas que é do São José para a vida. Então foram bons tempos aí que deixou marcas boas. Então a gente procura sempre estar levando essa amizade para frente para recordar da época do São José, do que a gente passou, as dificuldades, as alegrias. E é muito gratificante para mim, né, poder estar falando isso do São José, de ter representado essa cidade maravilhosa. Sou nascido aqui em São José, todo mundo sabe, e representar esse clube que tem essa torcida maravilhosa, esse peso gigante que carrega nessa camisa. É muito especial para cada um e para mim não foi diferente. Queria que você também falasse daquele acesso em 2006. Qual que era o combustível daquele time que ganhava todas em casa, empatava fora, fazia das tripas coração e conseguiu o acesso com o nosso saudoso técnico Marão? O que alimentava esse time aí para que o time conseguisse subir do jeito que subiu? Olha, Celso, acho que o combustível ou a palavra-chave para o nosso acesso de 2006
Eu acho que foi a união do nosso time. A união foi diferente. Foi um elenco que não tinha vaidade, que um corria pelo outro. A comissão técnica confiava em todo mundo que estava ali no elenco. Pessoas que eram praticamente o time inteiro daqui de São José. Foram pouquíssimas pessoas que vieram de fora, de outra cidade, né? Eram pessoas que estavam com a vontade de fazer o São José maior. Então, eu acho que foi a união e o comprometimento de cada um. O Marião, a comissão técnica inteira, o Jefinho, o Mário Boi. Foi um elenco que só deixou saudade. E felicidade também. Agora, Helder, conta uma coisa pra gente. Você estava na Águia ainda em 2009, foi dirigido pelo técnico Fred Rincon, colombiano, e naquela última campanha, né, não foi muito boa para o São José na Copa Paulista, mas teve um fato que foi curioso e que vale a pena a gente lembrar. Que história foi aquela com o Rincon de não levar você para o banco de reservas e o time ficar sem nenhum goleiro reserva no banco, amigo? Como é que foi aquilo? Que história maluca foi aquela? Durante 7 anos de São José a gente teve umas situações inusitadas, viu? E essa foi uma delas. Durante a semana, que eu me recordo, o Rincon passou pra gente que tava pensando em ter essa opção a mais no banco de reserva como a gente não tava vendo muito bem no campeonato e ele precisava ganhar o jogo, ele levando um jogador de linha e tirando um goleiro, a ideia dele era ter mais uma opção para mudança de formação, né? Uma estratégia nova durante a partida, uma opção a mais para ele conseguir mudar o jogo. O goleiro dificilmente é substituído, né? Então foi essa a ideia dele. Mais uma opção para ele ter no banco de reserva um cara que mudaria aí a estratégia do jogo, né? A formação. Acho que foi isso aí que aconteceu, mas não deixou de ser inusitado, né? Foi mais um aprendizado. No seu último ano de jogar no profissional, foi aquele acesso com o time do São José dos Campos na série Bzinha, né? Na Bzinha, na segundona. Vocês subiram para 3. Como é que foi aquele ano? Teve um sabor especial aí? Como é que foi aquele acesso? Aquele acesso foi muito especial também, viu, cara? Aquele acesso, pelo limite de idade do campeonato, tinha bastante jovens, né? No nosso time, bastante de pessoas, de jogadores que estavam começando. Então, aí você via, né, a esperança, o brilho nos olhos de cada um de ter conseguido o acesso, ter conseguido ser vitorioso, né, naquele campeonato. Foi um campeonato bastante disputado, né? A Bezinha é muito complicada de subir e a gente foi na raça. Aquele campeonato a gente foi na raça. Tivemos bastante diversidades, né? E soubemos passar por cima de todas e graças a Deus conseguimos dar uma volta de carro de bombeiro aqui em São José. Foi muito bacana. E a decisão de parar, hein, Helder? Como é que foi? Imagino, você tantos anos jogando pelos clubes aqui da cidade, uma hora teve que pensar em parar. Como é que foi isso para você? Olha, eu acho que a decisão de parar é a decisão mais difícil que o atleta tem. É a decisão que você tem que tomar e sabendo que amanhã já não tem mais o treinamento, amanhã já não tem mais jogo, amanhã não tem mais a torcida te aplaudindo. Então é complicado, mas chega um momento da vida da gente que a gente tem que pôr na balança e pesar para ver o que a gente quer pro futuro. Eu tava vendo que para mim ali já não teria mais o futuro que eu desejava. Sentei com a minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer. Falei para ela que estava com esse pensamento de parar. Ela falou que estava junto comigo. Graças a Deus, segui a vida. Estou trabalhando em outra área e vida que segue. Bom, Éder, para encerrar com você, cara, recentemente nós tivemos aí uma enquete do pessoal do Globoesporte.com aqui da cidade. Eles fizeram essa enquete perguntando por torcedor a seleção da década do São José. E você foi o goleiro mais votado com 55% dos votos, quase 23 mil votos da galera aqui da região. Como é que tá o seu prestígio? Você tá bombando com o torcedor da Águia do Vale, hein, amigo? Olha, eu fiquei muito feliz. Até hoje sinto uma felicidade muito grande em saber que eu faço parte aí dessa equipe, né? Dessa eleição. Eu fiquei feliz de ter sido lembrado. Imagina quando saiu o resultado que me mandaram aqui que eu fui eleito. Então, desde já também aproveitando para agradecer ao torcedor de São José que sempre teve um carinho por mim, que viu a minha dedicação que eu tinha dentro de campo, os treinamentos. Até hoje tem torcedor que me encontra na rua, que lembra, né, que eu joguei no São José. Então eu fico muito feliz e quero deixar um grande abraço para eles, aos jornalistas também que votaram em mim, aos meus familiares, né, que meu pai, a minha esposa, meu filho, meus irmãos.
que estão sempre do meu lado, que me deram apoio quando eu mais precisei. Muito bacana saber que eu faço parte dessa equipe aí da década aí do São José. Saber que a gente é reconhecido depois de tanto tempo. Helder, só tenho a agradecer a você, cara. Muito obrigado por esse papo. Valeu a pena bater o papo, colocar o assunto em dia contigo. E é claro que os torcedores do São José te ouvindo e sabendo como é que você tá aí, com certeza é um alento, é uma informação importante para eles aí. Deixo um grande abraço para você, boa noite, sucesso a você e saúde para toda a família. Um abração e até uma próxima. Ô, meu amigo, eu que agradeço a todo mundo do Parada dos Esportes aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado de estar cedendo esse espaço aí para contar um pouquinho mais da história e que a gente fique na torcida para o São José esteja numa primeira divisão o mais rápido possível. Um grande abraço para todos os torcedores do São José, que logo, logo a Águia do Vale vai estar voando bem alto aí, fazendo a felicidade de todo mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Legal, esse foi o goleiro Helder, que por tantos anos defendeu a camisa da Águia do Vale, passou também pelo Atlético Joseense e pelo São José dos Campos Futebol Clube. Ele foi mais um personagem do nosso Por Onde Anda, aqui do Parada dos Esportes, que volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá!